Olá, alunos, tudo bem? Eu me chamo Marcelo Henrique, sou professor de Biologia e hoje vamos resolver uma questão da prova do Enem 2022, a prova azul, no caso a questão 120. Essa questão aqui, ela tanto tem saber da Biologia, como também tem saber da Química, né? Ou seja, uma questão bem típica do Enem, que ela vai pedir auxílio ao saber da Química para resolver essa questão. Vejamos. Em uma prática de bioquímica para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio produzindo a água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão representados no quadro. Ensaio 1, a temperatura 10 graus Celsius. A decomposição do peróxido de hidrogênio foi quem? Foi 8. A 10 elevado a menos 2 mol por minuto. Vamos falar apenas do valor, tá certo? Porque aí na tabela já tem, né, a unidade. Já no ensaio 2, aumentou em 5 graus a temperatura. Agora a temperatura é o quê? 15 graus. O resultado foi um pouco melhor, 10,5. No ensaio 3, você vê a temperatura 20. Aí a temperatura já cai um pouco já a atividade, para 9,5. No ensaio 4, temperatura 25, ela cai para quem? Para 5, a velocidade de decomposição de quem? Da água oxigenada. Numa temperatura 30, cai mais ainda para 3,6. E no 6, a temperatura 35 graus, cai para 3,1. Ou seja, olha só, se nós fizéssemos um gráfico aqui, a mão livre, vamos dar logo um bisu forte aqui. No eixo X, que é o domínio da nossa função, nós temos quem? Nós temos as temperaturas, ó. 10, 15, 20, 25, 30, 35, não é isso? E no eixo Y nós temos quem? A imagem da nossa função. Olha só, ele começou com quem? Com o número 8. Depois foi para 10,5. Depois foi para 9. Depois caiu para 5, depois caiu para 3,6 e depois caiu um pouquinho mais aqui para 3,1. Olha só aqui, olha o gráfico, ó. Plotando os pontos aqui, ó. Vou marcar os pontos, viu? Já enxergou, né? Olha só. Você vê um gráfico mais ou menos assim, ó. Esse gráfico é uma relação da temperatura pela atividade da enzima. Vamos ver o comando da questão? Os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo quê? Pelo pH do meio? Ele nem falou de pH do meio aí, gente, na questão, né? O aumento da energia de ativação? Não. Na verdade, as enzimas, elas vão acelerar as reações, reduzindo a energia de ativação. Né? A energia de ativação é aquela que vai tirar a molécula da inércia para que o processo transcorra. Né? O consumo da enzima, enzimas não são consumidas, as enzimas são reutilizáveis, elas são específicas ao substrato e são reutilizáveis. A diminuição da concentração de substrato? Não, a redução da concentração de substrato é uma consequência do processo. Modificação da estrutura tridimensional da enzima? Possivelmente. Por quê? Porque quando você aumenta muito a temperatura de uma enzima, que é uma proteína de poder catalítico, você pode o quê? Desnaturar essa proteína, destruindo o seu sítio ativo e, consequentemente, comprometendo a atividade da reação. Olha aqui, olha só. Aqui você tem quem? O substrato, que é o reagente. Aqui você tem a enzima e aqui tem o tal do sítio ativo que eu falei. Para a reação ocorrer, tem que encaixar no sítio ativo. Aí você tem um complexo enzima
enzima-substrato. E aí, nesse complexo enzima-substrato, você tem a reação transcorrendo aqui, formando os produtos e a enzima sai intacta, podendo ser o quê? Reutilizada. Mas se você aquecer demais uma enzima, ela pode o quê? Perder essa sua estrutura tridimensional e transformar-se numa proteína o quê? Desnaturada. Você vê aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, ó. Olha o gráfico que eu mostrei anteriormente, tá vendo aqui? Não ficou perfeito porque forma um livre. Mas é algo parecido com quem? Com esse gráfico aqui, ó. Você tem um aumento aqui, tem um ponto máximo, depois tem a queda. Por que que cai? Porque a enzima sofre o quê? Um processo de desnaturação. E aqui embaixo, eu mostrei para você aqui o pH. Você vê que o pH não tem nada a ver na questão, né? Ele não falou nada se o pH é alcalino, pH é neutro, pH é ácido, né? Ele falou o quê? Somente a temperatura de acordo com a tabela. É por isso que a opção correta da questão é quem? É o item E. Modificação da estrutura tridimensional da enzima, por quê? Porque você tem uma desnaturação da proteína pelo calor, ok? Então, item E. Ok, pessoal, então você vê que é uma questão, esse nível dessa questão qual é? É o nível de médio para alto, tá certo? Um forte abraço e até um próximo encontro.